Olá amigos, tudo bem? Você sabia que o tempo dedicado ao estudo da Palavra de Deus é o tempo mais aproveitado e mais abençoado da nossa vida? E é por essa razão que eu agradeço a Deus por poder estudar com vocês a Palavra de Deus. Hoje vamos meditar numa promessa que Deus faz a todas as pessoas que querem mudar de vida e ter uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Você sabe que existem pessoas que se lamentam e vivem reclamando da vida, dizendo: se eu pudesse ter uma nova chance, eu faria tudo diferente. Se eu pudesse começar tudo de novo. Já viu pessoas com esse pensamento? Como nós sabemos, todo ser humano, por natureza, ele tem a tendência de reclamar e de se lamentar quando as coisas não acontecem como se espera ou como se deseja. Eu quero dizer para vocês que, de acordo com a palavra de Deus, ninguém precisa se lamentar, ninguém precisa ficar triste, aborrecido, porque as coisas não deram certo. Nós temos na Bíblia muitas histórias, muitos relatos de pessoas que começaram tudo de novo. Pessoas que passaram por momentos difíceis na vida, mas que confiaram no poder de Deus e tiveram a chance de começar tudo de novo. A promessa que Deus nos faz de mudar a nossa vida está em 1 Samuel, no capítulo 10 e no verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás como eles, e tu serás mudado em outro homem. Estas palavras foram ditas pelo Senhor, referindo a Saul, no momento em que ele estava sendo chamado para ser rei em Israel. A primeira interpretação que nós temos desse texto é no sentido espiritual. Observe que o texto fala de mudança de vida. E sempre que a Bíblia fala de mudança de vida ou mudança de coração, a Bíblia se refere a uma mudança de mentalidade. É uma mudança na maneira de pensar e de agir. Notem que o texto diz que Deus iria mudar a vida de Saul. Por que Deus iria mudar a vida de Saul? Para que ele pudesse ser o rei de Israel. Aliás, o primeiro rei de Israel. Devemos também considerar e entender nesta passagem que esse texto fala de mudança de atitudes em determinada situação, em determinada circunstância da vida. Você já ouviu falar que Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita todas as pessoas que são chamadas por Ele? Já viu falar isto? Pois é, isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 31, no versículo de 1 a 6. Você pode conferir então, que quando Deus chama uma pessoa, Deus capacita essa pessoa para realizar a obra que Ele deseja que a pessoa faça. Um exemplo muito claro que nós temos na Bíblia de que Deus capacita as pessoas a quem Ele chama é o caso de Moisés. Você conhece a história de Moisés, não é? Está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no capítulo 4. Nesses capítulos nos conta que quando Deus chamou Moisés, Deus tinha uma incumbência para ele, e essa incumbência era Moisés ir no Egito e libertar o seu povo, que estava ali vivendo há 400 anos como escravo. E quando Moisés é chamado por Deus, Moisés disse para Deus: quem sou eu para ir falar com Faraó? Eu nem sei falar. E Moisés questionou. Ele dizia que não tinha capacidade,
que ele não iria dar conta do trabalho. Mas no final da história, Moisés aceitou o chamado, Moisés foi, libertou o povo e Moisés fez grandes coisas para o Senhor, porque Deus o capacitou. E ele confiou, é claro, na direção de Deus. Sabe, amigos, nós temos no mundo duas classes de pessoas. Nós temos as pessoas que são otimistas e as pessoas que nós chamamos de pessimistas. Eu não sei a qual classe você pertence, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que há pessoas que são tímidas demais e elas acham que nunca vão vencer na vida. Enquanto que, por outro lado, há pessoas que são medrosas, têm medo de quase tudo, mas elas, mesmo sendo medrosas, acham que poderão ser vitoriosas, vencedoras, e acham até que podem se tornarem pessoas importantes no mundo ou para o mundo. Agora eu te pergunto, de que lado você está? O lado dos otimistas ou do lado dos pessimistas? Na história que começamos a contar de Saul, quando foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, ele era de uma família muito humilde, que humanamente falando, ele não tinha nenhuma condição de se tornar rei em Israel. Mas era Deus quem estava chamando Saul. E Deus prometeu que ele seria mudado em outro homem. Então notem que na realidade Saul não tinha nenhuma condição para ser rei. Mas Deus disse que ele seria mudado em outro homem, numa outra pessoa. E Deus o mudou. Embora essa mudança durou pouco tempo, porque como nós sabemos, Saul poderia ter sido um rei de muito sucesso em Israel. Mas, num determinado momento da sua vida, ele deixou de acreditar em Deus, ele passou a confiar em si mesmo, deixou de ser guiado por Deus, e aí a sua vida foi um fracasso. E quando nós lemos o final da história de Saul, olha, é muito triste. Ele teve um fim muito trágico, tão somente porque deixou de acreditar na direção de Deus. Por isso que quando Deus chama alguém, Deus tem um plano bem definido de sucesso para a vida da pessoa. É necessário ir até o fim. Jesus mesmo disse, quem perseverar até o fim será salvo. Saul poderia ter sido um grande rei em Israel, mas no entanto ele foi substituído pelo rei Davi, que também veio de uma família de gente humilde, mas Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha feito muitas coisas erradas, mas Davi era uma pessoa sincera para com Deus. E Deus o abençoou muito. E foi o melhor rei em Israel. E foi da linhagem de Davi que nasceu Jesus. Vejam que coisa interessante, não é? Sabe, meus amigos, a Bíblia diz que não importa o quanto uma pessoa se acha pequena diante dos problemas ou diante dos sonhos, dos seus sonhos, não importa se as pessoas dão valor ou não para elas, o que importa realmente é o que Deus nos diz na sua palavra. E a promessa de Deus para nós também é a mesma que Deus fez a Saul. Deus diz assim, o meu espírito se apoderará de ti e tu serás mudado em outro homem. Ou podemos dizer, em uma outra pessoa. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 3 ao 5, Jesus fala de um plano de vida em que cada pessoa pode nascer de novo. Quando Jesus falou em nascer de novo para uma pessoa que já era velha, ela até brincou com Jesus, falou, Jesus, como pode uma pessoa, um homem ser velho, voltar no ventre da mãe e nascer de novo?
Então Jesus disse, não é desse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, através da Bíblia, comunica a nós que nós podemos começar tudo de novo, sim. Deus nos dá sempre uma chance, uma nova chance de começarmos tudo de novo, para sermos felizes. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que maravilha, que boas novas nós temos aqui na palavra de Deus. Em Jesus e com Jesus, nós podemos nos tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. E aqui diz, as coisas velhas já passaram. Coisas velhas aqui são todas as coisas que não faz parte da vida do cristão. As coisas velhas são as coisas do pecado, são aquelas coisas que as pessoas cometem na ignorância do pecado. E Jesus então nos promete uma vida nova, tudo novo. Não é isso que você deseja para a sua vida? Você não está cansado das coisas deste mundo? As coisas que nos fazem sofrer, nos trazem tristeza, nos fazem chorar. Você não está cansado? Sim, eu também estou cansado. Mas Deus nos promete coisas novas através do novo nascimento, da água e do Espírito. E você sabe, o nascimento da água nada mais é do que o batismo. Por isso está escrito na Bíblia: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado se torna em uma nova criatura. Para terminar, então, a nossa reflexão, eu quero te perguntar, se você tem no seu coração esse desejo de nascer de novo, de começar uma nova vida com Deus, então eu quero orar com você. Mas lembre-se que Jesus disse que quem não nascer de novo não vai herdar o reino dos céus. Então, nesta hora, eu quero orar por você que decidiu nascer de novo, começar tudo de novo ao lado de Jesus. Aí onde você está, então, feche os olhos se você puder e ore comigo. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos tudo de novo ao Teu lado. Muito obrigado porque na Tua graça o Senhor recebe a todos os pecadores. Na Tua graça, através do Espírito Santo, nós somos transformados. E, querido Pai, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, estar preparados para herdarmos o reino dos céus quando Jesus voltar. Por favor, aceita os nossos amigos que estão entregando a vida a Jesus nesta hora, aqueles que confiam em Ti, acreditam no Evangelho e estão dispostos a começar uma nova vida, a nascer de novo através da água e do batismo. Por favor, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas. Nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.